Nós queremos agradecer a presença de todos vocês, queremos dar a nossa saudação a todos os nossos amigos que estão aqui presentes, tanto aqueles que estão vindo de fora, de outras cidades, outros estados, e aqueles que são daqui, de casa. Desejamos que a paz de Jesus esteja no seu coração. Nós queremos também agradecer a audiência, também as pessoas que nos assistem pela internet. Que bom que você está conosco para mais esse momento especial de adoração. Seja bem-vindo também, espero que você sinta a presença do Espírito Santo onde você está, na sua casa, no seu escritório, que você sinta a presença de Deus, é o nosso desejo. Irmãos queridos, gostaria de falar sobre alguns projetos pastorais que têm a ver com a espiritualidade da nossa igreja. Eu gostaria de incentivar a todos que são membros desta igreja a fazerem a assinatura da revista Adventista. Deixe-me ver aqui as mãos levantadas das pessoas que já fizeram a assinatura da revista Adventista desse ano. Deixe só para ter uma ideia, levante a mão, aqueles que já têm a assinatura da revista Adventista. Muito obrigado. Aqueles que não têm a assinatura da revista e quiserem fazer, você vai receber no final do culto uma revista adventista desse último mês, com um folheto onde você pode fazer a sua assinatura e um contato da Casa Publicadora Brasileira. Então eu incentivo a fazer a assinatura só R$ 24,00 e praticamente é o preço do custo da revista e o envio postal. Então imagine você, são 12 revistas durante um ano, e apenas R$ 24,00. Isso é bom para que o seu crescimento espiritual seja efetivo. Além disso, eu gostaria de convidar a todos vocês para uma festa espiritual que vai acontecer aqui em nossa igreja. No dia 26 de setembro, nós teremos no culto de sábado, nos dois cultos, um batismo da primavera, que é o batismo dos adultos. E no domingo, dia 27, teremos o batismo dos nossos juvenis. Durante todo esse período de maio até agora, todos os juvenis da igreja, no segundo culto, participavam de uma classe bíblica. E nós estamos agora, no mês de setembro, dia 27, realizando essa programação e gostaríamos que você participasse, vindo assistir, dia 27, às 19 horas. Amigos, irmãos, nós temos na sala dos diáconos muitas bíblias, muitos inários, squeezes e outros utensílios que foram esquecidos aqui dentro da nossa igreja. Pedimos então que aqueles que têm alguma coisa que está perdida, que possa ser encontrado lá na sala dos diáconos, por favor, busquem lá, para que não possa ficar. A sala já está cheia e nós precisamos que você retire lá a sua Bíblia ou o seu inário. E finalmente nós queremos informar que no próximo sábado será o final da nossa recolta. Será o último dia para recebermos aquilo que a igreja recoltou. Vocês levaram os envelopes para casa e alguns já trouxeram a sua recolta para a igreja hoje, mas no próximo sábado será o último dia para que você possa trazer a recolta. Você pode trazer a oferta, não somente sua, mas também conseguir com seus amigos, os seus familiares, uma ajuda, e esse ano a ajuda é para um projeto com crianças, o projeto Bom Samaritano, que acontece em Assoroiaba, como é que é? Isso, exatamente isso que eu quis dizer. Naquele lugar há um projeto muito especial e eu gostaria que você ajudasse com a sua oferta e com aquilo que você arrecadar da nossa recolta, tá bem? É um projeto da ADRA, da Associação Paulista Sudoeste. Muito obrigado pela reverência. Pedimos então que mantenhamos o máximo de reverência para os momentos seguintes. Cantaremos em louvor ao nosso Deus nesse momento de adoração do
duas músicas, Venho em Tua Presença e o hino Louvemos o Rei. Por favor, fiquem em pé e cantemos juntos em louvor ao nosso Deus. Venho em Tua Presença, com louvor no coração, pra Te buscar e adorar. Venho em Tua presença, com louvor no coração, levanto a voz com gratidão, dou glória e honra ao poderoso Deus. Cristo, Tu és o grande Rei. Louvemos o Rei, glorioso Senhor. Ó, vamos cantar de seu infinito amor. Escudo seguro é seu grande poder, e sempre seus filhos está a defender. Falemos de Deus, da graça sem par, do grande Senhor, do céu, da terra e mar, que forma a chuva, o vento e a luz, a forte tormenta, o seu poder traduz.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, a nossa gratidão, o nosso louvor por estarmos reunidos aqui nesta manhã. Obrigado ao Pai pela liberdade religiosa que temos de virmos livremente na Tua casa no sábado para Te adorarmos em espírito e em verdade. Queremos entregar neste momento este culto de louvor, de gratidão, de mensagem em Tuas mãos. Fale ao nosso coração. Que mais uma vez o pastor Elbert, o Teu mensageiro nesta manhã, possa ser inspirado e iluminado por Ti. E que as Suas palavras e os louvores aqui, cantados nesta manhã, possam chegar ao Teu trono de graça e possamos receber a Tua bênção para mais uma semana que teremos de atividades, de trabalhos e estudos. Abençoe, ó Pai, a Tua igreja, a cada adorador que veio aqui nesta manhã. Temos nossas lutas, nossas tentações, nossas dificuldades, mas sabemos, ó Pai, que Tu és um Deus misericordioso e perdoa cada um de nós. Prepare-nos, Senhor, porque queremos muito em breve estarmos reunidos contigo na Nova Jerusalém. Que possamos estar focados neste propósito para vivermos eternamente contigo na Canaã celestial. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, crianças. Bom dia, igreja. Uau, que igreja mais linda. Sabem, crianças, hoje eu vou contar a história de 2 reis. Um rei que era bonzinho e um rei que era malvado. Há muito tempo atrás, existia um rei muito mau, que era o rei Assírio. Ele queria dominar todo mundo, e onde ele ia, ele invadia a cidade e dominava aquela cidade. Aí, certa vez, um mensageiro chegou no rei Ezequias, que era um rei que amava a Deus, e falou para ele que ia acabar com o reino dele, quer destruir tudo que ele tinha. Ele ficou com tanto medo desse rei. Mas sabem o que ele fez? Ao invés dele pegar o exército dele e ir para a guerra, ele foi para a casa de Deus, se ajoelhou e orou a Jesus, pedindo: Senhor, o Senhor é o Deus de todo esse mundo, e o Senhor vai mostrar para o povo mau que eles não têm poder sobre o povo de Deus. E eu acredito, Senhor, que o Senhor irá nos libertar. Em nome de Jesus, isso irá acontecer. E quando ele acabou de orar, a noite se passou. O rei Assírio, quando chegou para ver o seu exército no outro dia, estavam todos
mortos no seu acampamento, e ninguém guerreou com eles. O anjo de Deus foi lá e derrotou o exército para o seu povo. O rei assírio ficou muito revoltado, muito chocado, e depois de um tempo, até o rei morreu. E o rei Ezequias foi vitorioso em nome de Deus, porque ele confiou que Deus iria salvá-lo, e Deus fez. Sabe, crianças, às vezes a gente fica com muito medo de alguma coisa, mas confiem em Deus, orem a Deus, que eles vão conseguir fazer tudo o que vocês quiserem e sempre irá nos proteger. Agora, nós vamos todos fechar os olhos, que o pastor irá falar com Deus para nós. Fechando os olhinhos. Vamos orar então, crianças? Vamos fechar os olhinhos? Eu vou falar, vocês vão repetir, tá bem? Querido Papai do Céu, muito obrigado, porque o Senhor cuida de nós. Mesmo que nós tenhamos inimigos, o Senhor nos ajuda a vencer todas as tentações. Ajuda-nos a confiar em Ti e nos dê a vitória. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, crianças. rejeitaram a libertação e desperdiçaram a salvação. Mas Cristo transforma a quem o aceitar. Ele tem poder para a vida mudar. Somente pela graça receberás a salvação. Somente pela graça do Senhor, confiando na verdade, viverás na eternidade. Somente pela graça do Senhor. Escolhermos a Cristo servir, nós o seguiremos. Deus vai nos unir. A obra que Cristo faz no
Muitas pessoas têm a sensação e a ideia de que se eu sou pobre ou Deus não me deu muitos recursos, eu não preciso colaborar com as coisas da igreja. Afinal de contas, aqueles que têm mais podem sustentar a igreja. Preste atenção no que está escrito no livro Beneficência Social, a página 203. Diz o seguinte: não importa a quantidade, mas a prontidão do amor. Os pobres não estão excluídos do privilégio de dar. Eles, bem como os ricos, podem desempenhar uma parte nesta obra. A lição que Cristo deu com relação às 2 moedas da viúva mostra que as menores ofertas voluntárias dos pobres, se dadas de coração amorável, são tão bem aceitas como os maiores donativos dos ricos. Deus deu a nós tudo: seu amor, sua graça, e nos pede que participemos com Ele, através das nossas ofertas e dos nossos dízimos, da proclamação dessa graça e desse amor para todas as pessoas. Não importa o quanto temos, importa a maneira como fazemos, com o coração agradecido. Nesse momento, enquanto nós cantamos as músicas relacionadas com o tema dessa mensagem, dessa manhã, os diáconos nos darão a oportunidade de participar com as nossas ofertas e dízimos. Oh, graça excelsa de Jesus, perdido me encontrou, estando cego me fez ver, da morte me livrou. A graça libertou-me assim, e meu temor levou. Oh, quão preciosa é para mim a hora em que me achou. Preso por imenso fardo de pecado e de temor, foi que Cristo então tocou-me, e assim não sou mais ao pecador.
maravilhosa faz com que estejamos todos reunidos nesta manhã, debaixo das suas asas protetoras. Vamos cantar. Graça, graça, fonte de graça em Jesus, me dê graça, graça, maior que o Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Que essa graça maravilhosa possa transformar a nossa vida completamente. Feche seus olhos comigo, vamos orar. Deus e querido Pai, esta manhã, Senhor, nós estamos aqui para glorificar o Teu nome. Nós queremos que a Tua graça transforme a nossa vida, mas também queremos continuar vivendo no temor do Senhor. Ó querido Pai, ao lermos a Tua palavra nesta manhã, que o Teu Espírito encha o nosso coração de amor, de desejo de fazer a Tua vontade e de cumprir aquilo que o Senhor nos designou. Ó Deus, nós não queremos uma graça barata, queremos a verdadeira graça de Cristo que transforma a nossa vida e nos fortalece para cumprir o Teu querer. Nesta manhã, se há alguém aqui que precisa se entregar completamente, se há alguém aqui que a vida não está totalmente entregue a Jesus Cristo, que nesta manhã possa se entregar completamente. É o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Salmos 76. Abra a sua Bíblia e eu quero estudar com vocês esse salmo maravilhoso de Asaf. Salmos 76. Nós vamos ler apenas alguns versos desse salmo e depois vamos lê-lo todo. Salmo 76, vamos começar a ler a partir do verso 1. Conhecido é Deus em Judá, grande o seu nome em Israel. Em Salém está o seu tabernáculo e em Sião a sua morada. Ali despedaçou ele os relâmpagos do arco, o escudo, a espada e a batalha. Verso 3. Ali despedaçou ele os relâmpagos. Verso 4 agora, perdão. Tu és ilustre e mais glorioso do que os montes eternos. Despojados foram os de ânimo forte, jazem a dormir o seu sono, e nenhum dos valentes pode valer-se das suas próprias mãos. Verso 10. Pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. Fazei votos e pagai-vos ao Senhor. Fazei votos e pagai-o ao vosso Deus. Tragam presente todos os que rodeiam aquele que deve ser temido. Ele quebranta o orgulho dos príncipes, é tremendo aos reis da terra. Aqui nós encontramos um salmo de Asaf. Asaf tem outros salmos na Bíblia, mas esse é um deles. Existem outros salmos semelhantes a esse salmo, como por exemplo o Salmo 46 e o Salmo 48. Parece aqui que Asaf, ao escrever esse salmo, estava relatando ou colocando aqui um hino de vitória,
uma vitória especial que aconteceu entre o povo de Judá e o povo assírio. Senaqueribe, o rei dos assírios, ou o rei da Assíria, ele tentou invadir Jerusalém, mas Ezequias orou a Deus, e eles não conseguiram invadir Jerusalém. Os assírios já tinham dominado boa parte da região da Judéia, só faltava Jerusalém para ser invadida. Mas eles não conseguiram entrar porque o rei Ezequias orou a Deus. E Deus interveio em favor do seu povo. E ele não conseguiu o seu feito. O contexto desse salmo é o julgamento de Deus sobre o exército da Assíria. 40 anos o rei Salomão liderou e governou o reino de Israel. Mas nesta fase aqui, acontece uma transição, porque Salomão acabava de morrer, já não seria mais rei do povo de Israel. E Jeroboão, que pertencia à tribo de Efraim, que estava no norte, na parte mais setentrional, ele era um grande líder. E havia uma profecia de Aías, que dizia que Jeroboão, ele governaria o reino do norte, mas até então só havia um reino, o reino de Israel. E Salomão, sabendo disso, perseguiu Jeroboão. E Jeroboão teve que fugir, e ficou isolado durante um bom tempo, até que Salomão veio a morrer. E quando Salomão morreu, então Roboão, filho de Salomão, deveria agora tomar posse do reino de Israel. Porém, as 10 tribos que ficavam mais ao norte eram favoráveis a Jeroboão, que era um grande líder. E na parte do sul, ficava ali Judá e Benjamim, essas 2 tribos. A maior tribo na parte mais setentrional ao norte era a tribo de Efraim. E ao sul, a maior tribo era a tribo de Judá. Quando Roboão convidou todo Israel para ir a Siquém, e isso foi de forma estratégica, porque Siquém ficava justamente na metade ali dos reinos, no meio das 2 regiões, da Samaria e da Judéia. Jeroboão foi ali e fez um pedido a Roboão, que agora deveria assumir o trono. E qual foi o pedido dele? Ele disse assim: Roboão, o teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, Roboão, alivia a carga sobre nós. Estamos pagando muitos tributos, e o seu pai maltratou muito o povo. Alivia o fardo. Roboão disse assim: me deem 3 dias, e eu vou consultar os meus conselheiros, e daqui a 3 dias vocês voltem, e eu vou dar para vocês então a minha posição. E aí a Bíblia diz assim, que ele tomou o conselho com os anciãos, os mais experientes, aqueles que eram os conselheiros de Salomão. E os conselheiros de Salomão disseram assim: Roboão, se te fizeres benigno para com este povo, se lhe agradares e lhe falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Mas diz a Bíblia que Roboão desprezou o conselho dos mais experientes, dos anciãos, e tomou conselhos com jovens, aqueles jovens que cresceram com ele desde a infância e que agora estavam ali para servi-lo, que na verdade não eram nem tanto amigos assim dele, mas eram, a maioria deles, bajuladores,
Quando perguntou para os mais jovens disseram assim para Roboão: Roboão, você é o rei, e eles têm que te respeitar, e é bom você apertar agora no início, porque se você apertar, eles vão obedecer, se você afrouxar, eles vão seguir Jeroboão. E aí então, os mais novos disseram assim: diga assim para eles, Roboão, meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim, se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vou aumentar. Meu pai castigou com açoites, mas eu vou castigá-los com escorpiões. Você já imaginou ser liderado por um rei assim? Vendo, pois, todo Israel que Roboão não iria dar ouvidos para o povo, então Jeroboão disse assim para todos: nós não temos parte na casa de Davi, cada um vai para sua casa, cada um vá para sua tenda, porque não temos lugar na casa de Davi. Então Roboão chamou um homem do seu exército e enviou esse homem, chamado Adorão, para poder forçar aqueles que estavam lá com Jeroboão para virem e aceitarem Roboão como rei. E quando Adorão foi lá, eles mataram esse enviado, esse superintendente do rei Roboão. E aí Roboão teve que fugir para Jerusalém. De Siquém foi para Jerusalém. E aí ele preparou ali um exército. E diz a Bíblia assim, que em Jerusalém ele reuniu a casa de Judá e de Benjamim, 180 mil escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra Israel. Aqui no caso Israel, se referindo às 10 tribos que estavam ao norte. Então essas 2 tribos que estavam ao sul deveriam combater. Então veio uma mensagem para o profeta Semaías, que disse assim: vocês não vão combater com os vossos irmãos. Deixe Jeroboão com as 10 tribos, não vá até lá. Diz a Bíblia que os sacerdotes, aqueles que faziam trabalho no templo, aqueles que eram os responsáveis pela vida espiritual do povo, eles não foram mais aceitos por Jeroboão. Jeroboão disse assim: podem ir embora para o sul, podem ir para Judá, porque nós não iremos mais adorar a Jeová. E diz a Bíblia que ele expulsou, juntamente com seus filhos, os sacerdotes que ministravam ao Senhor, e disse assim: nós construiremos os nossos próprios altares, teremos os nossos próprios sacerdotes, não queremos agora adorar nenhum outro Deus, vamos adorar os nossos deuses. Nesse momento, Roboão dividiu o reino. Roboão passou a ser rei do reino do sul, e Jeroboão passou a ser o rei do reino do norte. O reino do norte manteve o nome de Israel, e Jeroboão estabeleceu Samaria como a sua capital. E no sul, na região ali da Judéia, porque ficava ali a tribo de Judá e Benjamim, Roboão, ele estabeleceu Jerusalém como a capital do reino do sul. A história menciona que no ano 722, o rei Sargão II invadiu Samaria. Eles tinham abandonado a Deus, e aí então o cativeiro assírio aconteceu. Eles invadiram Samaria, e todas as 10 tribos do norte foram dominadas, e muitos que estavam lá no reino do norte, eles foram para Judá. Muitos refugiados chegaram a Jerusalém, e por ironia, aqueles que tinham abandonado a Judá, agora recorreram ao reino do sul, para se estabelecer ali em Jerusalém. E Samaria, que era uma grande cidade, foi completamente destruída e tomada pelos assírios. E Jerusalém, que era uma pequena cidade no sul, isolada, pobre, se tornou uma grande cidade,
uma cidade de grande influência para todos os hebreus. E queridos, a Bíblia menciona que Senaqueribe tentou invadir no ano 701 Jerusalém. Tudo estava tomado. Agora Senaqueribe estava invadindo também pelo reino de Judá, por toda a Judéia. E eles conseguiram dominar tudo e só faltava Jerusalém. E lá estava o rei Ezequias. E quando eles tentaram invadir Jerusalém, Ezequias orou a Deus, pedindo que Deus tivesse misericórdia. Ezequias não abandonou a Deus. Isaías, o profeta estava com ele e o acalmou, dizendo: não se preocupe, o rei Senaqueribe não vai conseguir fazer o que ele está dizendo que vai fazer. E a profecia dizia, de acordo com Isaías 37, que Deus não iria permitir que Jerusalém caísse cativa dos assírios. Já estava profetizado isso. Asaf, ele apresenta 4 verdades fundamentais sobre Deus aqui nesse salmo. A primeira verdade fundamental: Deus deseja que nós o conheçamos. Queridos, um dia todos nós conhecemos a Jesus e fomos transformados por sua graça. Deus deseja que nós conheçamos o seu amor. O amor de Deus é capaz de nos transformar. Mas me preocupa porque muitas pessoas aceitam a Jesus Cristo e simplesmente pensam que o fato de terem aceitado a graça de Jesus, o fato de ter sido perdoado por Cristo, que somente isso é suficiente. Se esquecem que temor e graça andam juntos. Existem muitas pessoas que estão confiados numa graça barata. Pensam que uma vez sendo aceitado a Jesus, eles estão imunes à condenação, ao julgamento. Nós devemos ter cuidado, porque muitas pessoas pensam que porque nasceram na igreja, porque frequentam a igreja aos sábados e aos domingos e às quartas-feiras, porque são evangélicos, porque aceitaram a Jesus como Salvador, eles estão salvos e nada vai tirar essa salvação deles. Se nós não vivermos em temor, a graça não poderá fazer muita coisa por nós, porque a graça e a justiça andam juntas. O temor e a graça andam juntos. Asaf, no verso 1, ele fala tanto de Israel como de Judá. Deus deseja que nós o conheçamos, mas ele fala também uma outra verdade. Asaf diz assim, que além de conhecer a Deus, nós precisamos confiar nele. Isso você encontra nos Salmos, nos versos 4 a 6. Veja o que diz aí: Tu és ilustre e mais glorioso do que os montes eternos. Despojados foram os de ânimo forte, jazem a dormir no seu sono, e nenhum dos valentes pode valer-se das suas próprias mãos. Ante a tua repreensão, ó Deus de Jacó, paralisam os carros e cavalos. Aqui nós encontramos um Deus que vai em benefício do seu povo. Ele foi e ajudou o povo na batalha. Uma grande vitória foi estabelecida por Deus. Diz a palavra de Deus que numa só noite, depois da oração do rei Ezequias, um anjo passou pelo acampamento dos assírios. E a Bíblia menciona que 185 mil soldados morreram numa só noite. E de manhã, os 2 filhos de Senaqueribe foram até lá, mataram o pai, e um deles assumiu o trono no lugar do pai. Deus quer que a gente confie nele. Nós temos que orar a Deus, e Ele vai atender as nossas orações. A minha pergunta é a seguinte: queridos, como está a nossa vida hoje? Nós estamos como Roboão,
Ou nós estamos como Jeroboão? Jeroboão simplesmente conhecia Deus, mas decidiu não mais confiar no poder de Deus, e começou a adorar os deuses da Cananeia, os deuses dos fenícios, começou a adorar a Baal, Astarote, um panteão de deuses foi estabelecido. Eles abandonaram ao Deus do céu. Como estão os nossos deuses, queridos? Será que há pessoas aqui que têm deuses acariciados no coração? Você tem misturado, e eu faço essa mesma pergunta para mim mesmo, será que nós temos misturado o santo com o profano? Você tem percebido na igreja algumas pessoas misturarem o santo com aquilo que é secular e profano? Qual é o filme que você está assistindo, querido amigo? Que tipo de música você está ouvindo? Que lugares você tem estado quando não está aqui na igreja? O que você tem comido e o que você tem bebido quando não está na sua casa com a sua família ou aqui na igreja? A mistura do santo com o profano é o que destrói a nossa fé, queridos irmãos e amigos. Deus deseja que nós o conheçamos, mas deseja que confiemos nele. Mas mais do que isso, Deus deseja que nós o temamos. E temer a Deus aqui não quer dizer simplesmente ter medo ou receio. Nós não devemos ter medo de Deus, porque o juízo já chegou, e para aqueles que estão em Cristo não há nenhuma condenação. O nosso grande dilema é que se nós estivermos em Cristo, nenhuma condenação haverá. Mas se nós não estivermos em Cristo, aí a história ela é completamente diferente. E o que é estar em Cristo? É ter temor de Deus. Como eu posso dizer assim que eu amo a Cristo, mas não vivo aquilo que Ele me pede? Como eu posso dizer que eu amo a Cristo, se eu não faço aquilo que Ele pede em Sua palavra? Eu posso dizer que sou cristão, que estou em Cristo, mas se essa graça de Cristo não operar em mim, eu não estarei salvo. Se a graça não operar a transformação na minha vida, alguma coisa está errada. É possível que eu esteja obedecendo a Deus com um prisma errado, ou pelo menos entendendo a salvação de uma forma errada. Uma certa ocasião, um homem chamado A.W. Tozer, ele disse assim: ninguém que primeiro não tenha conhecido o temor de Deus pode conhecer a verdadeira graça de Deus. O que significa ter temor aqui, queridos? Ter temor significa ter reverência por Deus, ter veneração por Deus, é ser submisso à vontade de Deus. Como disse num outro sermão aqui no passado, alguns meses atrás, nós dizemos assim para Deus: Senhor, os ouvidos são meus, então eu ouço a música que eu achar que é boa para mim. Os olhos não são meus? Ora, Senhor, se os olhos são meus, eu assisto o filme que eu achar que é bom. A boca não é minha, então eu como o que eu quiser. Os pés não são meus, Senhor, então eu vou para onde eu achar que devo ir, porque afinal de contas a vida me pertence. E essa declaração, ela envolve uma triste verdade, um grande engano. A verdade é que nós podemos fazer o que nós quisermos com a nossa vida. O engano é pensar que por isso a vida nos pertence. Deus quer que a gente tenha temor, no sentido de respeitá-lo, reverenciá-lo, aceitar a sua vontade em nossa vida. Às vezes nós queremos as bênçãos de Deus, mas não queremos abençoar as pessoas.
Porque quando eu dou um mau testemunho do meu cristianismo, eu não abençoo as pessoas. Deus vai me abençoar, mas eu preciso também abençoar as pessoas através do meu testemunho. Eu gostaria que você lesse agora comigo 1 Pedro, capítulo 1, verso 17. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia nesse texto, porque ele é importante para as nossas considerações aqui, até o fim do nosso sermão. 1 Pedro, capítulo 1, verso 17. Aqui, o apóstolo Pedro, ele fala sobre a importância de nós termos o temor de Deus. Temor e graça andam juntos. Não só temor, não só graça. Olha só o que diz o capítulo 1, verso 17. Diz assim a palavra de Deus: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, então portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Enquanto estivermos aqui, temos que viver no temor do Senhor. Veja só o que diz o verso 18: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais os legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Nós somos salvos pelo sangue de Jesus. A sua graça foi nos concedida, a sua graça foi nos imputada, a sua graça nos foi comunicada, e agora precisamos viver esta graça em nossa vida, dando frutos, porque a Bíblia diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. É impossível que a graça de Cristo tenha entrado em minha vida e não tenha me transformado e mudado o meu jeito de ser e de viver, porque qualquer outro tipo de graça que não fizer isso é uma graça barata. É por isso que hoje nós temos que viver mais do que nunca a realidade de que nós temos que viver de fato o reavivamento e a reforma. Os versos 18 a 21 dizem assim, de 1 Pedro, capítulo 1, o verso 21 diz assim: tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração, uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Aqui está a importância de nós vivermos a graça transformadora permanentemente em nossa vida. Sabe como é que nós temos que viver, queridos? Nós temos que viver o hoje, agora, o presente, pensando no amanhã. Assim como um casal de namorados. Vocês já viram o que acontece com um casal de namorados? Quando eles começam a namorar, eles começam a pensar em namoro, e pelo menos deveria ser assim, não é? E pensando no noivado. Quando as pessoas ficam noivas, elas ficam noivas, mas elas estão pensando no quê? No casamento. Quando alguém toma a decisão de ficar noivo ou noiva, ele está pensando no futuro. Nós deveríamos viver assim. Nós deveríamos viver o hoje pensando em nosso futuro. O que eu quero dizer, querido jovem, meu querido amigo, é que a perspectiva determina o nosso resultado. O que eu quero dizer é que a atitude determina a nossa ação. O cristão com os olhos voltados para a glória de Deus tem mais motivação para obedecer no presente do que um cristão que ignora a volta de Cristo e a esperança da volta de Jesus. Você está indo em direção ao céu? Você vai me responder assim: sim, pastor, eu estou indo em direção ao céu. Pense na sua situação agora. Pense agora. Como está a sua vida espiritual?
Qual é a direção que você está tomando na sua vida, querido amigo? Para ser cristão dedicado, olha o que eu vou falar aqui agora. Para ser um cristão dedicado, para ser um verdadeiro cristão, não pode haver uma divisão entre o secular e o sagrado. Como assim, pastor? Parece paradoxal, eu sei. Mas o verdadeiro cristão não pode ter a sua vida dividida entre o secular e o sagrado. Abraão trouxe bênçãos ao seu lar, mas Ló trouxe julgamento. Abraão não se preocupava com as suas propriedades terrenas, por isso Abraão foi onde Deus mandou. Abraão foi para um lugar que Deus mandou que ele fosse. Ele não conhecia o lugar, mas ele foi. Ele não estava preocupado com as suas propriedades terrenas, ele estava preocupado com a direção que Deus mandava ele ir. Ele estava indo em direção a uma cidade celestial. No caso de Ló, por outro lado, havia provado os prazeres do mundo no Egito, e aos poucos ele se moveu em direção a Sodoma. Querido amigo, que direção você está indo? Ao fazer uma análise na sua vida hoje, você tem ido em direção a Sodoma ou em direção a Jerusalém? Deus nos concede sua graça, mas eu temo que muitos estão aceitando uma graça barata. Há pessoas hoje que foram batizadas, têm um nome registrado no livro da igreja, são filhos de pais cristãos, mas isso não é garantia de que serão salvos quando Jesus voltar. De acordo com o verso 9 e o verso 10 do Salmo 76, se você observar o que diz ali, a Bíblia menciona no verso 6, ante a tua repreensão, ó Deus de Jacó, paralisam os carros e cavalos. Verso 7, tu sim és terrível, se te iras, quem pode subsistir à tua vista? Deus deseja que nós o obedeçamos. Nós queremos finalizar dizendo o seguinte: 1 Pedro capítulo 1, o verso 17, diz assim que nós devemos ter temor durante a nossa jornada de peregrinação, queridos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você tem vivido no temor do Senhor durante a sua peregrinação? Eu sou um peregrino. Eu me sinto assim. Aliás, todo pastor é um peregrino. Eu creio que eu sou um nômade espiritual, vamos dizer assim. Eu vou para onde Deus me manda ir. Durante a minha vida, os 20 anos que eu sou pastor, já são 20 anos peregrinando. Há uma música do Quarteto Arautos do Rei que eles cantam, que eles dizem assim: nós somos peregrinos na jornada aqui. Você é um peregrino, eu sou um peregrino. Eu não tenho casa para permanecer. Eu comprei o meu apartamento alguns anos atrás, mas eu só pude morar nele 3 anos. Curti o máximo que eu pude. Um dia eu pretendo vendê-lo para comprar uma casa. E por onde eu vou, minha família vai comigo. Minha esposa está comigo, meus filhos também vão. Nós somos peregrinos. Eu estou amando ser pastor aqui na igreja do IASP. Tenho vivido momentos muito felizes. Talvez seja um dos momentos mais felizes da minha vida. Queria ficar aqui mais tempo. Queria realizar um ministério longo aqui na igreja do IASP. Mas eu não posso determinar isso. Deus é quem vai dizer quanto tempo eu vou ficar aqui. Eu sou um peregrino. Durante toda a minha vida eu passei por várias cidades. Não tenho como enumerar todas as cidades por onde eu passei. Talvez consiga lembrar somente dos
dos estados. Eu morei em Belo Horizonte, eu morei na Bahia, eu morei no Pará, eu morei em São Paulo. Não consigo me lembrar de todas as cidades talvez agora, mas eu passei por várias cidades. Montes Claros, Sete Lagoas. Passei por Belém, Feira de Santana, Cachoeira de São Félix, Hortolândia agora. Estou feliz, mas eu não tenho uma casa aqui. Quem sabe um dia eu possa comprar, não é? Mas queridos, eu aceitei um chamado. O meu chamado é para ser um peregrino. Gostaria de permanecer mais tempo no lugar, mas Deus nunca me permitiu. Sabe por quê? Eu creio que de alguma forma Deus quer que eu sinta saudades. Saudades. Eu creio que um dia, quando eu tiver que ir para outro lugar, sentirei saudades dos meus amigos aqui de Hortolândia. Eu não tenho uma morada permanente aqui nesta terra, mas eu tenho uma coisa: eu tenho um porto seguro. Esse porto seguro me acompanha onde quer que eu vá. É Jesus. E onde eu estou, eu sou feliz, porque o melhor lugar do mundo é onde Jesus está. Queridos, eu queria nesta manhã lembrar a você de que você deveria saber que você é um peregrino. Talvez esteja falando aqui para pais que os filhos não estão aqui. Eles ficaram um tempo em casa, mas agora estão distantes. Os seus filhos também são peregrinos. Tem pessoas aqui que estão fora de casa já há 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. E tem pessoas que estão longe de casa e gostariam de voltar para casa. Tem sonhos, objetivos, mas um dia vão voltar para casa. E se não tem um lar para voltar agora, querem constituir um lar, para ter um lugar onde possam repousar e permanecer. Um dia Jesus vai voltar, queridos. Eu gostaria de lembrar você de algumas coisas. Primeiro, que você é um peregrino. A sua cidade não é Sodoma. Querido jovem, a sua cidade não é o Egito, tampouco Babilônia. A sua cidade, jovem, é Jerusalém. Agora é a nossa vez de abraçar a cruz de Cristo. Nesses últimos dias da história, há alguém aqui que tem alguma dúvida de que Jesus vai voltar em breve? O que se fala em todos os lugares são crises. Judá, Israel tiveram que passar por crises para se reconsagrarem. Eles tiveram que ir para o cativeiro assírio. Depois, Judá, que permaneceu fiel, teve que ir para o cativeiro babilônico. E lá no cativeiro babilônico, eles buscaram a Deus. E eles voltaram depois para Jerusalém, que havia sido queimada. E quando voltaram para Jerusalém, o palácio queimado, o templo queimado, destruído, toda a cidade destruída, eles voltaram para lá, porque eles sabiam que a cidade deles era Jerusalém. Ah, meu querido amigo, Deus lhe faz um chamado nesta manhã. Aceite a graça, mas não esqueça o temor de Deus. Não existe graça barata para o verdadeiro cristão. Na vida de um verdadeiro cristão não pode haver divisão entre sagrado e secular. A vida toda deve ser santa, o tempo todo. Como é que posso imaginar um jovem que coloca uma foto na internet, numa rede social, com uma roupa que não condiz com aquilo que ele veste aqui no sábado pela manhã? Às vezes, quando uma pessoa posta uma foto na internet, não parece ser a mesma pessoa que está na igreja ou em casa.
Se é que em casa a pessoa se veste como se veste quando está na igreja. Mas o fato é, queridos, que não dá para viver o sagrado e o secular no sentido de profano ao mesmo tempo. Você gostaria de viver o presente olhando para o futuro, querido amigo? Você gostaria, querido jovem, olhar para o futuro e fazer planos agora no presente? Olhando para o futuro, olhe para o alto, porque quando o céu se abrir e a trombeta soar, estaremos juntos olhando Jerusalém, olhando a Cristo hoje e vivendo a sua graça e no seu temor. Nós veremos o nosso futuro em Jerusalém. Deus está fazendo para você nesta manhã um chamado, querido. Não sei se você pode perceber a seriedade do apelo e do convite que está sendo feito a você e a mim nesta manhã. Você gostaria de se entregar a Deus nesta manhã completamente? Você foi chamado, você está sendo chamado a permanecer no temor do Senhor, para que a graça se manifeste cada dia em sua vida, transformando a sua vida e a vida daqueles que estão em contato com você. Se você quiser aceitar esse chamado, ouvir a música que será cantada nesta manhã, se você sentir esse desejo, eu gostaria que você ficasse em pé. Eu gostaria de orar por você nesta manhã. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu ouvi dizer que há um tempo atrás nossos irmãos de fé perante reis cruéis obrigados foram a escolher renunciar à fé ou então morrer. E um a um foram se entregar, pois o seu Senhor não podiam negar. E no frio gelado desse lugar posso quase ouvir sua voz a ecoar. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Os anos vêm e vão e o tempo passou, mas a sua causa não morreu. Agora é nossa vez de abraçar a cruz, renunciar ao mundo e seguir Jesus. E um a um vamos nos entregar toda a nossa vida, depor nesse altar. E quando o céu se abrir e
Jesus, e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus, pelo meu Jesus, que ouviu meu clamor e no meu lugar suportou minha dor. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Querido Pai, nós temos a consciência de que fomos chamados por Jesus Cristo. Um dia a sua graça nos alcançou e ouvimos o teu chamado, e hoje nós nos sentimos como peregrinos na jornada aqui. Mas nós sabemos que muito em breve teremos um lugar permanente para nós. Nós estamos aqui no presente, mas conseguimos olhar para o futuro. Estamos aqui nesta terra, mas conseguimos olhar para o alto. Nós não somos de Babilônia, nós não somos do Egito, muito menos de Sodoma. Nós somos de Jerusalém, nós somos o teu povo. Que possamos viver na tua graça e no teu temor até Jesus voltar. É o que nós te pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe.